Então, dando continuidade aos exercícios de função do primeiro grau, nós vamos ter, esse exercíciozinho aqui sobre os reservatórios A e B. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Já falei que depende, o volume depende da hora. E no gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Então, nós vamos ter o gráfico aqui, como eu fiz o gráfico aqui, o A, reservatório A, o reservatório B, Aqui o volume não, volume total, E aqui é o tempo. Aqui quer saber o ponto de encontro, tá? Então, nós primeiro devemos saber aqui, procurar a lei de formação de cada um. De A, o coeficiente linear é 720, Porque ele não varia, tá? Ele é um valor fixo. E 10x, que é o valor que varia, como eu disse, 10 por hora, certo? Então, vai ficar 10x mais 720. Terceiro, achar a lei de formação aqui do reservatório B. Então, vai ser 12, 12 litros por hora, 12x, mais 60, que é o valor fixo aqui. Então, a gente tem quarto passo aqui, quando eles quiserem saber a hora, a mesma hora, é igualar, É o ponto de encontro. 10x mais 720, tá? Igual a 12x mais 60. Então, se a gente fazer essa continha, a gente vai ter x igual a 30 horas, tá? 30 horas. Ok? Após 30 horas. Ok? Temos outras questõezinhas também que fala sobre função do primeiro grau. Tem uma do carro, o valor de um carro. O valor de um carro não, o valor da gasolina e qual é mais vantajoso. Por exemplo, João, ao perceber que seu carro apresentará um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos do trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas. O plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50, valor fixo é coeficiente linear, tá? E mais 1,60 centavos por quilômetro rodado. E o plano B, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64, mais 1,2 centavos por quilômetros rodados. João observou que para certo deslocamento, que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois os valores final a ser pagado seria o mesmo. Então, é correto afirmar que o quilômetro, que o número racional entre... Aí tem as opções. Aqui nós temos que fazer a mesma coisa, Igualar as funções, igualar as equações. A gente vai achar a lei de formação do... Vou até fazer aqui, eu acho que dá. Do plano A, tá? Que é y igual ao valor fixo, 50 mais 1,6x, tá? E o plano B, que é 60 mais 1,2x. Então, qual é a quilometragem que os dois têm o mesmo valor? Fica a mesma coisa, Vai ser, você iguala essas funções e acha que, no caso, x igual a 35. Então, a partir do quilômetro 35, é o mesmo valor.
Então, se ele for gastar menos que 35 quilômetros, o plano A é mais vantajoso. Agora, se ele for gastar mais de 35 quilômetros, o plano B é vantajoso, né? O plano B é vantajoso. O plano A continua sendo vantajoso, né? O plano A continua sendo vantajoso aqui, ó. Que é mais barato, tem o mesmo valor, certo? Outra questãozinha que tem é a questão de inequação, né? Que você vai achar a raiz, né? Raiz da função. Raiz da função. E como que a gente, qual o probleminha que tem para achar a raiz da função? Que é a mesma coisa, a gente vai igualar, só que em vez de igualar, a gente vai colocar o ao maior que ou menor ou maior que, tá? Então, nós temos da assinatura por telefone. Os gráficos das funções f de x, não é esse. É uma empresa concessionária de telefonia móvel oferece as seguintes opções de contrato: X, R$ 60 pela assinatura mensal e mais 30 centavos por minuto de conversação, e Y, R$ 40 pela assinatura mensal e mais 80 centavos por minuto de conversação. Nessas condições, a partir de quantos minutos de conversação em um mês, a opção pelo contrato X se torna mais vantajosa do que a opção por Y? Então, qual a quantidade de minutos que a X vai se tornar mais vantajosa que a Y, né? A X mais vantajosa que a mais cara vai se tornar mais vantajosa. Então, você só vai optar pela mais cara se você for gastar mais minutos do que o calculado. Ou seja, aqui nós vamos fazer as leis de formações, que é bem fácil também, é igual ao primeiro, né? Fica y 60 mais 0,3 centavos por minuto, e a outra é y igual a 40 mais 0,8 centavos por minuto. E aí você iguala, mas não iguala diretamente, e vai ficar x maior que 40, tá? Então, a partir de 40 minutos, a opção x é mais vantajosa, tá? Então, até 40 minutos, a opção x é mais vantajosa. Ou a partir de 40 minutos em um mês. A partir de quantos minutos? A partir de 40, a mais cara é mais vantajosa. E se for menos de 40 minutos, a mais barata é mais vantajosa, tá? Tem outra questão que é sobre achar a área delimitada no gráfico, tá? Uma área delimitada no gráfico, nem dá para fazer nada aqui, mas vamos tentar. Não dá, né? Então eu só vou comentar com vocês. A área delimitada no gráfico. Deixa eu ver aqui. Os gráficos, né, em funções, ele dá três funções diferentes. A primeira é fx igual a 2, gx igual a 2x menos 4, e a terceira é igual a hx igual a menos x mais 2. Essas três funções delimitam uma região do plano cartesiano cuja área em unidades de área é igual. Você vai fazer? Primeiro, você vai colocar essas três funções e vai ver um gráfico mesmo, montar um gráfico, onde essas três funções elas se enquadram, né? Aí nós temos a primeira, f de x igual a menos 2. Se f de x é igual a menos 2, y é igual a menos 2 e x é igual a 0, né? Nós temos x é igual a 0. Então, no segundo, yx igual a 2x menos 4.
Então, nós temos aqui, colocando aí igual a zero, né? Igualando a zero, vai tirar a raiz. Você vai pegar 2x menos 4 igual a zero e vai achar o valor de x. Achando o valor de x, você pode colocar na função, achar a raiz, achou a raiz. Raiz é igual a x. Então, no ponto, o eixo x, nós temos a raiz, é só colocar 2, né? E no último, nós temos o hx igual a menos x mais 2. Nós vamos fazer a mesma coisa, achar a raiz, que é a mesma coisa que igualar a zero. Então, ao igualar a zero, você tem x igual a 2 também. Então, nós temos aí, é só cortar, fazer as retas e nós vamos achar um triângulo. Ao achar esse triângulo, a gente faz a fórmula do triângulo mesmo, uma fórmula básica, mais simples do triângulo, a base vezes a altura, dividido por 2, que é equivalente aos valores do gráfico, das medidas do gráfico. E você vai achar igual a 3, que é uma das alternativas da questão. Então, essa é uma questãozinha bastante interessante também sobre função afim, tá? Então, nós vamos ter essas variados tipos de questão, tá? E fica por aqui nossa aulinha sobre função afim. Muito obrigado e até a próxima.